Sou babaca por ficar irritado por esposa cuidar da mãe doente? Eu sou um empresário de 35 anos e recentemente me casei com minha esposa, que é uma advogada de 32 anos. Nós dois trabalhamos muito, mas eu tendo a trabalhar ainda mais, muitas vezes saindo cedo de casa e voltando tarde da noite. Minha esposa também é muito ocupada, mas sempre faz questão de preparar o jantar e manter nossa casa arrumada. Recentemente, porém, tivemos um problema. A mãe da minha esposa sofreu uma queda e quebrou o quadril. Ela precisava de ajuda para se locomover e fazer tarefas diárias, então minha esposa decidiu que iria ficar com ela por algumas semanas para ajudá-la a se recuperar. Eu sabia que seria difícil, mas não imaginava o quanto. Minha esposa estava gastando todo o seu tempo cuidando da mãe e não conseguia mais manter a casa limpa ou cozinhar. Eu tentei ser compreensivo, mas depois de alguns dias comecei a me sentir frustrado e com raiva. Eu comecei a reclamar que minha esposa estava negligenciando nossos deveres em casa e que ela precisava voltar. Nós discutimos e eu acabei gritando com ela, dizendo que ela estava sendo egoísta e que não tinha consideração por mim. Minha esposa ficou chateada e saiu de casa por alguns dias para ficar com sua mãe. Agora, eu não sei o que fazer. Eu não acho que estava errado em me sentir ignorado, mas talvez eu tenha ido longe demais ao gritar com ela. Ainda assim, eu não consigo me livrar da sensação de que ela deveria estar fazendo mais em casa. Sou babaca por não convidar meu irmão para o meu casamento? Eu nunca imaginei que uma simples decisão que tomei poderia causar tanto estrago em minha vida. Mas foi exatamente o que aconteceu quando escolhi não convidar meu irmão para o meu casamento. Eu e meu irmão sempre tivemos uma relação conturbada. Ele é alguns anos mais velho do que eu e sempre agiu como o irmão mais velho típico, implicando comigo e tentando me controlar. Quando cresci e comecei a tomar minhas próprias decisões, ele não lidou bem com isso. Quando conheci meu agora marido, meu irmão fez questão de deixar claro que não gostava dele. Ele achava que meu marido era arrogante e egoísta, e tentou me convencer a terminar o relacionamento várias vezes. Mas eu estava apaixonada e não ia desistir dele. Quando decidimos nos casar, eu sabia que meu irmão ficaria chateado, mas nunca imaginei que ele ficaria tão bravo a ponto de querer boicotar o meu casamento. Ele começou a falar mal do meu marido para nossos pais e amigos em comum, tentando convencê-los a não comparecer ao casamento. Foi então que tomei a difícil decisão de não convidá-lo. Eu não queria que ele estragasse o meu dia especial com sua negatividade e eu sabia que ele não seria capaz de se comportar adequadamente. Quando ele descobriu que não tinha sido convidado, ficou furioso. Ele me ligou e gritou comigo, dizendo que eu era um irmão horrível e que nunca mais queria falar comigo de novo. Eu tentei explicar minha decisão, mas ele não quis ouvir. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo desde então. Eu me casei sem ele, mas ainda sinto a dor da perda de um relacionamento que já foi tão importante para mim. Eu me pergunto se tomei a decisão certa em não convidá-lo, ou se deveria ter lidado com a situação de outra forma. Sou babaca por não querer a amizade de alguém preconceituoso? Eu sempre fui um cara tranquilo, sempre tentando ajudar as pessoas e evitar conflitos. Mas tudo mudou quando conheci minha esposa. Ela é uma pessoa muito mais direta do que eu, e sempre me dizia que eu precisava aprender a defender meu ponto de vista. Um dia, estávamos em um bar com alguns amigos, quando um deles começou a contar uma história racista. Todos riram, exceto eu e minha esposa, que ficamos horrorizados com o que acabamos de ouvir. Eu decidi falar com meu amigo e disse que não era certo contar esse tipo de piada. Ele respondeu que era apenas uma brincadeira e que eu estava exagerando. Eu tentei argumentar, mas ele se recusou a ouvir e começou a ficar agressivo. Foi quando minha esposa interveio. Ela começou a gritar com ele, chamando de racista e dizendo que ele deveria se envergonhar por contar esse tipo de piada. Eu tentei acalmá-la, mas ela continuou, dizendo que não suportava mais a ignorância dele. A cena chamou a atenção de todos no bar, que ficaram em silêncio, assistindo à discussão. Eu não sabia o que fazer,
e comecei a me sentir cada vez mais desconfortável com a situação. No final, minha esposa e meu amigo discutiram por mais alguns minutos, antes de ele finalmente decidir sair do bar, visivelmente irritado. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem de texto do meu amigo, dizendo que eu tinha sido um idiota por permitir que minha esposa falasse com ele daquela maneira. Ele disse que eu deveria ter controle sobre minha mulher e que ela era uma vadia louca. Eu mostrei para minha esposa. Ela ficou furiosa e disse que eu deveria respondê-lo. Eu disse que não queria discutir mais, mas ela insistiu. Finalmente, decidi enviar uma resposta, defendendo a minha esposa e dizendo que não aceitaria esse tipo de linguagem preconceituosa. Meu amigo não respondeu, mas nunca mais me procurou novamente. Sou babaca por tentar defender a minha irmã do marido abusivo? Eu sempre tive uma boa relação com minha irmã mais velha, mas isso mudou quando ela se casou com um cara que eu simplesmente não suportava. Ele era rude, mal educado e sempre tentava se intrometer na minha vida, dando palpite sobre tudo. Eu tentei ser tolerante, mas uma coisa que realmente me incomodava era a maneira como ele tratava minha irmã. Ele sempre parecia irritado e exigente com ela, e eu via que isso afetava muito a autoestima dela. Um dia, minha irmã me ligou em prantos, dizendo que seu marido havia acabado de criticá-la por algo banal. Eu estava muito bravo e decidi confrontá-lo pessoalmente. Cheguei em sua casa e comecei a discutir com ele, dizendo que ele não podia tratar minha irmã daquela maneira. Ele retrucou, dizendo que ela era muito mimada e que precisava de alguém para colocá-la no lugar dela. A discussão acabou ficando acalorada e eu acabei dando um soco nele. Ele caiu no chão e começou a sangrar, enquanto eu saí da casa, me sentindo culpado pelo que havia feito. Mais tarde, minha irmã me ligou novamente, dizendo que seu marido havia chamado a polícia e que eu precisava me entregar. Fui até a delegacia, onde fui preso por agressão. Minha irmã nunca mais falou comigo desde então e eu me sinto muito arrependido por ter estragado nossa relação por causa de minha raiva e impulsividade. Eu me pergunto constantemente se eu fui o idiota nessa situação ou se ele mereceu o que aconteceu. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.